Oi, pessoal, eu sou a Rafa Brits, sou uma mulher de 34 anos, sou branca, tenho cabelos castanhos, cabelos longos, estou usando uma blusa marrom claro e estou na sala da minha casa, onde tem 3 quadros, um deles é uma camisa autografada pelo Pelé. Olá pessoal, muito boa noite aqui de Portugal. O meu nome é Luís Marques, sou um homem branco de 65 anos, tenho cabelo branco, tenho barba branca e encontro-me no conforto da minha casa com um quadro de uma pintura africana atrás de mim e também uns vidros pintados, uma janela em que está um vitral pintado também, colorido, a imitar uma pintura medieval. Oi, gente, sou Marcelo, sou um homem negro retinto, estou usando uma camisa preta e uma camisa jeans e uma jaqueta jeans por cima. Atrás de mim tem um quadro sobre a escravização do povo negro no Brasil. Bom, acho que aqui a gente conversa, né? Começa mais uma das conversas inspiradoras aqui do Humanorama, no Festival do Rock in Rio. Estou muito feliz de estar aqui. Como nos falaram, né? Uma conversa informal aqui que a gente vai fazer, eu vou acabar começando. E hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre novos hábitos e comportamentos que podem gerar impacto positivo. E eu queria começar trazendo a reflexão sobre o hábito, sobre o comportamento, que muitas vezes a gente fala assim, olha, o difícil é mudar uma crença, mas quando a gente vai ver isso na prática, né, é muito mais fácil a gente acreditar que vai mudar. Então, poxa, eu preciso mudar meu hábito alimentar, eu preciso parar de fumar. Então, é muito mais fácil a gente se convencer, a gente acreditar numa mudança do que de fato chegar naquele dia e falar, a partir de hoje eu mudei, e transformar essa crença em algo concreto, materializar, né, essa intenção de mudança. Então, para aquecer aqui o nosso bate-papo, eu queria trazer essa reflexão sobre mudar hábitos, né? Como é difícil. E isso falando neurologicamente mesmo, né? Um hábito é aquilo que você repete, um comportamento é aquilo que você repete, não é algo feito isoladamente à nossa vida, né? Então, esses caminhos neurais que acontecem no nosso cérebro é como se fosse aquele caminho do cachorro, sabe? Que sempre passa pelo mesmo lugar e acaba ficando até mais fundo onde ele passa. Isso acontece também com essas nossas redes neurais, né? Porque a gente faz sempre da mesma maneira e o ser humano, né, todo animal, ele quer conservar a energia. Então, a ideia é sempre a gente repetir aquilo que a gente já gastou energia para criar, para descobrir. Então, a nossa perpetuação da espécie depende muito de reter essa energia. Então, muitas vezes, isso é um dos grandes motivos que é tão difícil mudar hábitos, mudar comportamentos. Porque para fazer isso, você tem que criar uma nova rede tão forte, e existe essa bainha de mielina, ou capa de mielina, vamos dizer que é como se fosse um músculo, né? Que você vai treinando e aquilo vai ficando tão automático que muitas vezes a gente deixa de ter o poder de decisão sobre os nossos hábitos e comportamentos, porque eles passam a ser muito automáticos. Não sei se vocês concordam. Vamos lá para os Marcelo ou Luiz. Sim, concordo perfeitamente. Os hábitos são algo que estão enraizados em nós e temos muita dificuldade em mudá-los. Aliás, o homem e a mulher, naturalmente, somos animais de hábitos e muitas das vezes deixar os nossos hábitos é um pouco sair da nossa zona de conforto. E isso perturba-nos, isso deixa-nos efetivamente com questões, muitas das vezes até do ponto de vista psicológico, por resolver. Os hábitos também têm a ver com a cidadania, naturalmente que sim. Porque a cidadania é, em primeiro lugar, pelo menos na minha perspectiva também, o exercício da liberdade que nós temos.
E a liberdade que nós temos é importante, no sentido abstrato, naturalmente que sim, é importante, muito embora eu, do ponto de vista da cidadania, dê muito mais importância àquilo que todos nós fazemos com a liberdade que temos. E aquilo que nós fazemos com a liberdade que temos remete-nos diretamente para questões de natureza ética. E a ética é o nosso relacionamento com os outros. Isso é a cidade, é o ponto de encontro onde todos nós nos encontramos uns com os outros. Mas quando falamos em ética, também é preciso perceber de que ética nós estamos a falar. Podemos falar daquela ética muito kantiana, que é a ética das intenções. Somos muito bem intencionados, mas ficamos pelas intenções. Ou aquela ética que é a ética da responsabilidade. Porque aquilo que nós fazemos ou não fazemos tem consequências. E na cidade isso é particularmente evidente. Aquilo que nós fazemos tem consequências. Eu, pessoalmente, aqui em Portugal e em Lisboa, na capital do país, sou responsável de uma área, de uma empresa que gera mobilidade da cidade. A mobilidade da cidade tem tudo a ver com os hábitos, como a Rafa diz. As pessoas habituam-se ao automóvel, habituam-se a não usar o transporte público, a não usar as bicicletas, e é preciso mudar esses hábitos. Principalmente numa altura em que nós sabemos que o meio ambiente nos está a castigar muito, numa altura em que sabemos que os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são propostos pelas Nações Unidas, os 17 Objetivos, se baseiam exatamente nesta necessidade que nós temos de construir uma casa comum onde todos nós possamos conviver e viver, os que existimos e aqueles, as gerações futuras que hão de aí estar. E, portanto, também para estas questões da cidadania, também para estas questões, realmente é preciso mudar os hábitos, é preciso que tenhamos consciência que vivemos numa casa comum e que sem nos aturarmos uns aos outros, sem que consigamos conviver uns com os outros, dificilmente chegaremos a bom porto. Era isto que queria partilhar convosco, exatamente. Não, exatamente. Acho que essa percepção de que a gente vive numa casa comum é a questão mais importante, né? E é uma questão que quase sempre a gente vê se tornando um hábito um pouco mais difícil, essa própria ética, de entender que a gente está no mesmo lugar, de entender que a gente está no mesmo planeta, e de entender que as nossas vidas são interdependentes, né? Então, a minha ação, cada ação que eu faço, cada ação do meu dia a dia, não mexe somente com a minha vida, mexe com a vida do outro. Então, é o que a gente tem visto agora. Eu acho que parte desses novos hábitos, parte dessa nova cultura que a gente tem que pensar, principalmente nesse mundo pós-pandemia, pós esse momento tão difícil que a gente passou, é de poder olhar para o lado e reconhecer o outro também, né? E reconhecer muito mais que o outro, mais a natureza. Então, eu tenho pensado muito sobre esses hábitos sustentáveis do nosso dia a dia, sobre esses hábitos sustentáveis pensando o nosso futuro mesmo enquanto coletivo, né? Enquanto moradores desse planeta, enquanto moradores desse habitat comum, que inclusive é o nome do instituto hoje, que eu sou diretor executivo, AICA, significa em Yorubá meio ambiente, habitat comum, e fala muito sobre esse cuidado coletivo nosso com a terra, esse cuidado coletivo nosso com as nossas árvores, com as nossas florestas, com a nossa natureza, porque cada vez que a gente vai criando mais tecnologias, a gente vai esquecendo do que a gente tem de mais precioso, né, que é a nossa natureza. Então, às vezes, parte desses novos hábitos é também a gente largar um pouco essa cultura de estar ali o tempo inteiro no digital, largar essa cultura de estar ali consumindo o tempo inteiro energia e desplugar um pouco. Eu acho que é muito importante a gente desplugar, é muito importante a gente conseguir viver mais do que apenas no digital, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante que essa juventude fala enquanto uma pessoa bem jovem, e que eu tento dialogar sobre isso com os meus pares, muito da gente criar essa nova cultura mesmo e pensar novos hábitos que não fiquem apenas no digital, né? Mas que a gente consiga preservar e olhar para a natureza e olhar para o que está ao nosso redor, muito pensando desenfrear um pouco essa cultura do consumo, desenfrear um pouco essa cultura que a gente tem de ficar o tempo inteiro ali na tecnologia, né?
Demais. Você sabe que, agora entrando numa área mais pessoal, assim, eu fui uma pessoa que eu fui tomando consciência. Eu acho que a informação, o estudo, a busca, é, pela história mesmo, pela informação, obviamente, junto com o autoconhecimento, vai nos tornando pessoas muito melhores. E eu, ao longo da minha vida, fui mudando muito os meus hábitos, como adulta, né? Porque eu acho que a criança, ela originalmente ela já tem hábitos muito saudáveis. Se a gente deixar mesmo uma criança, né, com pouca intervenção, ela vai ter esses hábitos, ela vai se preocupar com o próximo. Eu acho que essa solidariedade, essa preocupação com a natureza, com os animais, é muito inata da criança. Mas aí a gente vai crescendo, vai, enfim, sofrendo interferências, né, de toda uma sociedade, da mídia e tal, e eu acho que eu fui tendo alguns hábitos muito prejudiciais, não só para mim, mas, obviamente, para a sociedade, para a cultura. Então, durante um tempo da minha vida, eu tinha essa necessidade do consumo, principalmente quando eu fui tendo uma pequena ascensão financeira de um consumo do mercado de luxo, do consumo de um mercado que é uma palavra tão triste, mas que até hoje a gente vê em outdoor, quando vão vender um apartamento, um clube, dizendo isso é exclusivo. Então, muitas vezes, né, a gente procura essa exclusividade como uma forma de luxo ou de diferenciação, mas hoje eu vejo essa palavra exclusividade algo extremamente nocivo. E por que eu haveria de querer alguma coisa que o próximo não quer, né? Alguma coisa que me isole e que me diferencie. E aí a gente entra profundamente na minha área, que é o autoconhecimento, de entender onde que está esse meu buraco, que eu preciso suprir com essa marca, que eu preciso suprir com esse status, e como que eu resgato dentro de mim o que eu tenho genuíno e não preciso de tanto subterfúgio para ser amado, que no final das contas é o que acho eu que o ser humano quer na vida, né? No geral, ser amado e ser aceito. Sim. Sim, tem toda. Eu concordo perfeitamente com aquilo que disse, Rafa, concordo, e também com aquilo que o Marcelo disse. Na verdade, mas é certo que nós, nesta sociedade em que vivemos, é uma sociedade em que se faz muito pouco a pedagogia dos deveres. Insistimos muito nos direitos, e bem, na minha perspectiva, mas fazemos muito pouco a pedagogia dos deveres. E eu tenho para mim, é algo que eu considero, que se todo o cidadão cumprisse com os seus deveres de humanidade e os seus deveres cívicos, ninguém tinha que reclamar os seus direitos, porque eles estavam automaticamente garantidos. Não é? E esses deveres também resultam muito da tal análise que nós fazemos àquilo que existe mais profundo em nós próprios, não é? De percebermos que todos nós somos seres humanos, que todos nós temos deveres para com os outros e que, portanto, são deveres de fraternidade, de preservar a liberdade dos outros, porque, no fundo, também estamos a cuidar de nós próprios quando o estamos a fazer. Portanto, não podia mais estar de acordo convosco, porque acho que é exatamente o caminho. O caminho do autoconhecimento, porque quando nos conhecemos a nós próprios, compreendemos também muito melhor os outros. Porque chegamos à conclusão, no fim de contas, que não há ser humano que não tenha os seus sonhos. Todos nós sonhamos, todos nós queremos uma vida melhor, todos nós. Eu acho até, inclusivamente, enquanto pai que sou de dois rapazes, já com 30 anos, é certo, não é? Eu hoje não tenho a certeza de que estou a deixar aos meus filhos um mundo melhor do que aquele que os meus pais me entregaram. Não tenho essa certeza, não é? E acho que para as pessoas da minha geração, aqueles que são pais, que de uma forma ou de outra têm que entregar o mundo à juventude que aí está e que são eles os dirigentes do futuro, é muito penalizador concluirmos que estamos a entregar aos outros um mundo pior do que aquele que recebemos dos nossos pais. Mas, enfim, é o mundo que temos e, felizmente, que a juventude hoje tem a percepção muito mais aguda dos problemas que o mundo tem e acho que
hoje em dia, os jovens, ao terem essa percepção, são os principais, ou serão no futuro os principais autores dessa construção do mundo que todos nós queremos melhor. Sim. Nossa Agora eu fiquei nervosa corresponsabilidade. aqui. Rapidinho, Luiz, eu fiquei nervosa, porque eu tenho um filho de 4 e estou grávida. E aí você falou, será que eu estou deixando o mundo melhor? Eu falei, meu Deus, eu tenho mais 30 anos para tentar mudar essa situação. Mas O eu caminho... acho que é a nossa corresponsabilidade coletiva, né? Quando a gente se olha assim, e aí cada um começa a entender assim, nossa, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali? E eu acho que essas trocas de ideia, essas conversas, vão possibilitando isso, né? Porque vão acendendo coisas, falam assim, nossa, isso que eu ouvi da Rafa é muito bacana, quero praticar. Pô, isso aqui que eu ouvi do Luiz, quero praticar. Então isso vai criando, né, essa sensação também de buscar e querer fazer essas ações. Sim, mas o caminho faz-se caminhando, não é? O caminho faz-se caminhando. Exato. E eu tenho para mim que todas as utopias não são imaginadas para chegarmos a elas. As utopias têm a grande vantagem de nos manter no caminho. Elas mantêm-nos no caminho, é isso que nós queremos, não é? Lá no fundo sabemos aquilo que pretendemos e todos certamente estamos imbuídos desse espírito de construção do mundo melhor. Sim, em termos de comportamento, né, que eu sinto assim que a gente tem avançado, né, para a gente ter um pouco de esperança, olha, para não dizer que assim, engatinhando, falando de São Paulo, que eu estou numa grande metrópole, dentro de uma bolha, mas assim, eu vejo uma pequena mudança em volta nas empresas onde eu trabalho, na questão de inclusão e diversidade, que eu acho que é o grande caminho para essa mudança com impacto positivo. E é difícil falar impacto positivo e desinteressado, porque é muito difícil a gente falar de desinteresse, vivendo num mundo que a gente sabe, né, capitalista, machista, misógino, racista, não vou tentar ir por esse lado, vou tentar não ir por esse lado negativo, mas assim, esses pequenos passos quando eu vejo de trazer essa conversa, de trazer lideranças diversas para as empresas que, na minha opinião, são grandes agentes de mudança, e eu vejo aos poucos à minha volta essa mudança acontecer. Então, tá aí o meu primeiro ponto de esperança para esses próximos 30 anos. Não sei se vocês concordam. Pensar soluções, Concordo. né, Rafa? Pensar soluções, porque eu acho que as pessoas pensaram muito tempo soluções para pessoas negras sem pessoas negras. As pessoas pensaram muito tempo soluções para mulheres sem mulheres. Esse dia estava até Sim. Muitas, inclusive. E eu acho que a gente viu a sociedade se deteriorando nesse processo de espaço-tempo, né? A gente sabe, esses dias eu estava até lendo uma pesquisa falando sobre mudanças climáticas, né? Que falava que boa parte desse período de colonizatório, todo esse período, é o período que a gente vê o maior avanço, então, dessa destruição em massa do nosso planeta. Então, essa loucura desse consumo desenfreado, de não entender as pessoas, de não humanizar as pessoas, porque eu acho que o caminho, inclusive eu gosto muito do nome desse festival, Humanorama, porque eu acho que é isso que a gente precisa muito, humanizar as pessoas. A gente passou um tempo, essa cultura industrial, ela não passa só pelo sentido da indústria e do consumo, mas ela passa pelo sentido das pessoas. A gente passa na rua, não olha mais no olho das pessoas. A gente tinha hábitos e tem hábitos ainda, que é isso, que vão deteriorar uma pessoa por questão da sua raça, que deterioram uma pessoa pela questão do seu gênero, pela sua orientação sexual, por qualquer tipo de outra questão, religião, etc. E eu acho que a gente tem vivido uma violência muito grande nesse lugar, que desumaniza as pessoas, que você não consegue perceber as pessoas. E eu acho que a gente tem caminhado em passos muito pequenos, acho que muito grandes para o que a gente vive historicamente, mas em passos muito pequenos, que são esse processo também de humanização, mas também da gente se perceber humano-animal. Eu acho que isso é muito importante também. Entender que a gente está em meio à natureza, porque a gente é natureza também. E é muito louco, porque toda vez que eu falo sobre mudança climática, as pessoas falam, você está falando sobre planta. E eu sempre falo assim, não, gente, estou falando sobre você. Porque não é... O planeta vive muito bem sem a gente, né? O planeta já se renovou milhares e milhões de vezes. Mas a questão somos nós, e a questão é quem mais vai ser afetado nesse fim? Quem mais vai ser afetado nessa destruição do planeta?
quem tem dinheiro, quem tem muito acesso, vai conseguir buscar, vai morar em outro lugar, vai criar um foguete, vai fazer o que for. Mas e quem é mais vulnerável? Que já vive numa situação muito de vulnerabilização. Né? Nosso país, o Brasil, é um país que tem uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, cada vez mais isso aumenta. Então, como a gente faz para reduzir isso? Como a gente humaniza essas pessoas e nos humaniza entendendo que a gente vive no mesmo solo, né? No mesmo habitat. Na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? E eu acho que isso faz parte da humanização. Você entender que é a mesma tempestade, mas está cada um num barco diferente. Sim, isso é interessante o que está a dizer e vai também um pouco no sentido daquilo que a própria Rafa diz. Nós realmente vivemos numa sociedade que é uma sociedade absolutamente consumista, não é? Nós sabemos que nas sociedades tradicionais, rurais, os homens estavam habituados a colher depois de semear. Eles semeavam e aguardavam para as colheitas. A sociedade em que nós vivemos hoje, a sociedade industrial e pós-industrial, a ideia é de consumirmos, de colhermos antes mesmo de semearmos. Aliás, o crédito bancário existe para isso mesmo, para que as pessoas consigam colher antes de semear. Quer dizer, e, portanto, todo o sistema está montado, não é? E, portanto, os que têm dinheiro, conforme disse o Marcelo, naturalmente que usam o dinheiro, os que não têm aspirações, recorrem ao crédito ou a maneiras menos legais, no fim de contas, de conseguir esse dinheiro. Mas toda a sociedade está montada nisso. Aliás, ainda há pouco tempo estive a ler um livro do Karl Popper, do filósofo, é um livro interessantíssimo, em que ele que tem o título de A Televisão Inimiga da Democracia. Ele diz uma coisa muito interessante, é que realmente nós, quando vemos a televisão, vemos os filmes, vemos a telenovela, vemos sempre gente a viver muito bem, mas não se associa o bem-estar ao trabalho. Têm uma vida, muitas das vezes, desafogada, faustosa, mas muitas das vezes essa vida é paga com dinheiro ilegal, é paga com tudo menos com o suor do trabalho, com o produto do trabalho de quem lá vê. E ele o que diz é que isso muitas das vezes incuta na própria juventude a ideia que para termos de alguma forma algum conforto na vida, o trabalho é algo quando não é. Quer dizer, na minha perspectiva, sem trabalho, dificilmente não só um homem se sente realizado, como também a humanidade vai a qualquer lugar que seja bom, que seja naturalmente bom. Mas é isso. A sociedade em que vivemos é uma sociedade de consumo, em que privilegiamos a colheita antes da sementeira. E isto é uma pedagogia que também temos que fazer juntos mais novos, que para conseguir algo na vida é preciso ter trabalho, é preciso ter empenhamento, é preciso realmente dedicar-nos àquilo que gostamos e que é não só útil para nós, mas útil também para os outros. Vocês sabem, gente, que isso me fez lembrar de um conceito que eu tenho estudado ultimamente sobre a nossa motivação. O que nos motiva, né? Nessa sociedade pós-revolução industrial, né, do tempos modernos do Chaplin, era a recompensa e a punição, né? Então, a indústria é feita assim. Você trabalha mais, você tem recompensa. Então, se você pregar mais 3 pregos aí, você vai ganhar mais $1 por hora. Se você errar, você vai ser punido. Se você atrasar, você vai ser descontado. Então, a motivação era, né, através, no trabalho mecânico, né, nesse trabalho que não envolve a criatividade, que não envolve, tem a ver com o nome aqui, a humanidade, né, do criar e sim do repetir, foi muito útil, né, a punição e né, esses prêmios. E agora? Então, tem se falado muito sobre contribuição. E tem um livro do Daniel Pink, que chama Motivação 3.0, ele é um cara bem empresarião mesmo, que está aí nas grandes corporações, então não é nada, tá, gente? É tomorrow people, porque às vezes as pessoas, não, isso é utopia. Não, ele está lá nas empresas. E ele prova, através de testes, que é isso. Você está... por exemplo, um dos testes que ele fez foi doação de sangue.
Então, já tinha um banco de sangue, obviamente, era um lugar como o Reino Unido, né, que as pessoas têm o mínimo ali, né, do seu sustento para viver, mas fizeram o teste de oferecer dinheiro. Olha, quantas pessoas tinham aqui no banco de doadores de sangue? Esse final de semana a gente vai dar 5 libras para cada um que vier. E isso não aumentou o número de doadores e diminuiu. E testes como esses foram feitos em vários lugares nas escolas, onde os pais se atrasavam para buscar os filhos, os professores ficavam até mais tarde e falaram, não, então vamos fazer o seguinte, vai ter uma multa para o pai que atrasar. Os pais passaram a atrasar mais, porque estavam pagando. E antes tinha pelo menos aquela preocupação com o professor. Então, assim, a nova motivação através da contribuição mesmo. E isso é uma coisa mais uma que me deixa muito esperançosa, da gente criar para esses jovens, né, novas alianças, novas maneiras de contribuição, deles se engajarem aonde quer na sociedade, né, seja no meio ambiente, seja na parte da cidadania, seja, enfim, na comunicação, na filosofia, mas assim, como contribuir mais? Eu acho que tem uma coisa super interessante desse lugar da contribuição, que é a colaboração, né? O criar coletivamente. E isso é uma tecnologia muito ancestral, né? Isso é uma tecnologia de várias comunidades e vários povos tradicionais. E eu acho que isso tem se tornado cada vez mais uma cultura também, um novo hábito. Então, eu tenho visto muito, principalmente a partir das periferias, a partir dos lugares que eu transito, as pessoas conseguindo conquistar algumas coisas através desse poder do coletivo, né? Então, mais do que fazer os projetos sozinho, mas criar junto. Então, até a gente tem visto crescer muito, né, a cultura do feat na música. Então, antigamente era raro, era um espetáculo. Tipo, nossa, alguém fez uma música com tal pessoa, hoje em dia é algo muito comum, trazendo até algo do dia a dia, né? Então, tipo, todo mundo se juntando, a galera, ao invés de competir apenas para fazer a melhor música, mas juntando para fazer. E eu acho que isso é uma grande soma, né? Isso muda o mundo, porque quando a gente começa a olhar no outro o talento que o outro tem, começa a olhar no outro a contribuição que o outro tem para nós e começar a construir coletivamente, a gente começa a construir saídas verdadeiras, saídas que podem levar a gente para algum lugar, né? Porque aí você tem o olhar do outro também. E eu acho que relaciona muito com o que a gente estava conversando, né? Sobre essa diversidade, sobre essa inclusão, que a gente também saber quem são esses outros, né? Quem são essas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de falar, que nunca tiveram junto nessas parcerias, nessas junções, né? E somar forças, porque assim eu acho que a gente vai criando essa fórmula de transformar a nossa humanidade, a gente vai criando essa fórmula de trazer um outro futuro, né? Porque eu sempre olho algumas gerações mais antigas e até a cultura que eu aprendi, que é essa, competir, né? O trabalho é competir. Você vai fazer alguma coisa, é competir. Você vai para algum lugar, é competir. Então você sempre está competindo para ser o melhor. E essa cultura só traz isso. Quando a gente vai falar sobre consumo, o consumo vira uma competição também. Então, nossa, eu vou comprar o exclusivo, eu vou ter só o que eu vou ter. E eu vou fazer o melhor do que aquele para ter o melhor e só eu de novo. E isso vai virando algo que não só prejudica as pessoas que estão ali naquele lugar, mas prejudica também tudo que está ao redor, né? Porque tem que extrair mais. Então, quando a gente vê, por exemplo, o próprio consumo de carne, né? Então, é isso, carne, as melhores cortes de carne. Então, aquilo vai produzindo, só que é isso. Como bem disse o Luiz, tem um tempo, né? Então, diamantes. Nascer, gente, diamante, tem coisa mais ignorante. Me perdoa as fábricas, as lojas que entregam, mas assim, você quer ter uma coisa que ninguém tem, que é uma pedra, mas você pega um quartzo, é tão lindo um quartzo, é tão lindo um cristal, mas é uma loucura do ser humano. Eu vou ter esse diamante, alguém vai estar naquela mina que pode desmoronar a qualquer momento, vamos acabar com a natureza, mas eu tenho. É muito louco, é muito louco. Deixa só dizer o seguinte, há pouco, quando o Marcelo estava a falar na questão da cooperação, houve uma altura da minha vida em que fui professor universitário na área das economias e uma das coisas que eu desenvolvia muito era a teoria dos jogos, não é? E a teoria dos jogos, enfim, eles podem ser de soma positiva, de soma negativa e podem ser jogos de soma nula, não é? Em que os jogos de soma nula são aqueles em que uns ganham, outros perdem. Portanto, aquilo que um perde é igual àquilo que o outro ganha. Enfim.
Quando você está num emprego, se lhe derem um emprego, se não for para si, for para o seu amigo, aquilo que você não ganha é aquilo que ele ganha. Os jogos de soma negativa são sempre os jogos de guerra. Perdem todos. Quer dizer, saem todos destruídos. E depois o que nós dizíamos, exatamente, é que os jogos de soma positiva, em que toda a gente sai a ganhar, são exatamente os jogos de cooperação. É a cooperação, e daí que eu sou uma pessoa que dou tanta importância ao diálogo, à cooperação, à conversa, porque é através disso que todos nós efetivamente conseguimos chegando a um entendimento, todos nós certamente ganharemos. Exatamente, concordo consigo. Falando disso, né, da contribuição, eles falam assim que, poxa, quando que você imaginar que a maior enciclopédia do mundo, antigamente, né, era da Microsoft, você comprava enciclopédia, ou na minha época, que era super caro, eu não sei se tinha aí, Luiz, mas aqui tinha a Delta, a Barça, nossa, só os ricos tinham aquela toda vermelha, sim, assim, né, eu não tive a Barça, mas tudo bem, mas quando que você imaginar, em meados dos anos 90, que a maior enciclopédia do mundo seria uma enciclopédia que é a Wikipedia, que é colaborativa. As pessoas contribuem exatamente, sem ganhar. Sim. Exatamente. Né? Sem ganhar. Ela entra lá no que ela entende e sobre o seu ídolo, sobre aquele fato, sobre química, sobre matemática, e vai lá e contribui de uma maneira gratuita para levar a informação para mais pessoas. Nesse sentido, Rafa, a informática e a internet democratizou muito o conhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas também é certo que hoje em dia, pelo menos aqui, os professores aqui em Portugal queixam-se muito, que quando pedem um trabalho a um aluno ou à turma, normalmente os trabalhos vêm todos iguais, porque todos vão à mesma fonte, vão à Wikipédia e, portanto, limitam-se pura e simplesmente a copiar aquilo que lá está, não é? E, portanto, ao mesmo tempo que democratizou, também, de alguma forma, limita a criatividade nesse sentido. Exatamente. E ainda tem a exclusão digital, né? A exclusão digital das periferias, onde não chega o 4G, onde não tem a internet. Isso ainda vai aumentar. Agora, a pandemia foi um escancarado isso, né? Poxa, as pessoas de escola particular, as crianças, aula online, é chato e tal, mas, poxa, essa realidade de aula online, para você ter um computador, para você ter uma internet rápida, tão distante, né, das nossas periferias, das comunidades. Não, completamente. Pode falar, Rafa. Não, a gente, nessa conversa, né, e principalmente vocês, que são tão bons nas áreas específicas, eu queria pensar da gente trazer que hábitos, por exemplo, sabe? Cada um dá 2 hábitos simples, possíveis, hábitos possíveis, né? A gente não está dizendo, poxa, muda toda, falando de meio ambiente, muda tudo para placa solar, de repente não, mas quais vocês acham que são esses pequenos hábitos que o pessoal que está nos assistindo, dentro das áreas de cada um de vocês, podem adicionar ali na sua rotina, no seu cotidiano, que no coletivo vai fazer uma baita diferença? Dá um beijinho. Olha, vou começar então. Eu acho que... Tem um filhinho dando beijo. Mamãe, aqui. Oi. Desculpa, gente. Tranquilo. Acho que tem uma coisa super interessante, assim, que é muito importante, que é o consumo de carne, né? Eu acho que às vezes a gente fala assim, nossa, consumo de carne, tem toda a questão da água, toda a questão de várias problemáticas, só que tem uma coisa que é muito legal, que eu pratico há um tempo já, que é você tirar um dia da semana sem comer carne. Isso já ajuda muito, 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 muito. Então, tem gente que faz segunda, tem gente que faz terça, tem gente que faz quarta, mas isso ajuda muito, porque o consumo de carne ainda hoje é uma das coisas que mais prejudicam o meio ambiente. Então, esse consumo desenfreado. Então, se você tirar um dia da semana, se você tirar, sei lá, uma refeição, uma parte que você tira já faz muita diferença. E muita gente fala assim, mas uma só vai fazer? Uma só vai fazer, porque vai reduzindo esse processo de consumo. E eu acho que outra coisa que é muito legal também, muito importante, é separar o lixo em casa, né? Isso é uma coisa que várias cidades ainda não têm coleta seletiva, mas se você tem a oportunidade de ter uma coleta seletiva no seu bairro, na sua cidade, vai lá, separa seu lixinho, faz várias, dá para fazer também, gente, pega lá a garrafa PET, faz um artesanato, faz uma coisa, dá para reutilizar várias dessas coisas, faz uma luminária com a garrafa, ele tomou seu drink, depois faz uma luminária com a garrafa, tem várias coisas que dá para fazer,
super interessantes. E são coisas muito do dia a dia, assim. Acho que a gente pegar essas pequenas atitudes do dia a dia, elas mudam muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Esse exemplo foi muito bom, Marcelo, porque o que dizem as estatísticas, e creio não estar errado, é que perto de 50% dos cereais produzidos mundialmente servem para fazer rações para animais. Portanto, isto no mundo em que nós sabemos que há muita gente que não tem, digamos, um cabaz básico diário que lhes permita. Não é? Aliás, isto também, naturalmente, enfim, teria muito que se lhe dizer também, tem a ver com a própria distribuição, enfim, tudo isso, porque, em concreto, nós vivemos num mundo em que, enquanto há gente que está a morrer de fome, há gente que não come para não engordar, está em dieta permanente. Quer dizer, realmente há aqui qualquer coisa que realmente não está bem, que não está bem, que não está bem. Mas na área que eu tenho aqui na cidade de Lisboa, que é a área da mobilidade, nós estamos apostados agora em lançar na cidade uma rede pública de bicicletas partilhadas, porque o ambiente na cidade de Lisboa está muito poluído. A cidade, mais de 70% do espaço público está dedicado ao automóvel. E, naturalmente, ninguém pode levar a mal que, de alguma maneira, aqui as autoridades tentem recuperar parte desse esforço, não só para os peões, para que andem mais a pé, como também para os modos suaves de mobilidade, como são as bicicletas, como são as trotinetas, como são, digamos, esse tipo de transporte que também esse tipo de transporte também zela pela saúde das pessoas. Porque, no fim de contas, obriga a que as pessoas se movimentem e, de alguma forma, é um contributo que se dá para a saúde das pessoas quando lhes permitimos que elas tenham as ciclovias para que andem, de alguma forma, façam movimento para que se movimentem, não é? Mas a cultura do automóvel aqui, como no Brasil, penso eu, está muito enraizada. E é muito difícil mudar os hábitos das pessoas nesse aspecto. Também fruto do facto de os transportes públicos não estarem também suficientemente desenvolvidos para que eles sejam alternativas ao veículo particular. Mas felizmente que os mais novos hoje já têm outros hábitos, que é da utilização de automóveis partilhados, e portanto isso também de alguma forma contribuirá para que o ambiente também melhore nas cidades. Sim, perfeito. Dentro da minha área, um hábito muito interessante sobre autoconhecimento que eu venho trazendo para as pessoas refletirem é sobre a nossa autocomunicação. Que a gente cresce como crianças aprendendo a falar com o próximo, a pedir por favor, obrigada, para aqueles que são minimamente gentis, por favor, obrigada, e falar com as pessoas de uma maneira gentil. E a gente não entende que nós somos analfabetos quando se trata da nossa comunicação interna. Que às vezes a gente acha que é algo muito subjetivo, é algo abstrato, que são os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos nada mais são que a nossa comunicação interna. Então, um hábito que eu acho que é muito bom para a gente adquirir é a gente prestar atenção nesses pensamentos e pode ser até transcrevê-los em palavras e perceber se você falaria para alguém. Olha, talvez um inimigo, mas nem isso. Pensamentos que a gente tem a nosso respeito sobre insegurança, sobre eu não sou capaz, sobre reflexões sobre nossa própria imagem, diante do espelho. Eu digo, as pessoas não se olham no espelho, elas se julgam no espelho, elas param na frente do espelho para acharem os seus defeitos, elas não se admiram. Então, eu acho que esse é um hábito muito bom da gente prestar atenção nesses pensamentos e entendê-los como uma comunicação concreta e muito nociva, ainda dizer, talvez, abusiva, muitas vezes. Então, a gente prestar atenção nisso. Acho que é isso. Palavras finais aí dos meus companheiros. Sim, eu acho que tem razão. O mundo para nós é um espelho, porque nós olhamos para o mundo à luz da cultura e das nossas próprias idiosincrasias. É o próprio mundo que é um espelho. E se estamos ao espelho
E se queremos ver uma coisa diferente, se queremos ver algo diferente, somos nós que temos de mudar, porque estamos frente ao espelho. E, portanto, essa questão da autoanálise, maravilhoso. da visita que temos que fazer, digamos, ao interior de nós mesmos, é algo que eu cultivo e que convido todos os meus amigos sempre a fazer. É isso. Cuidar de nós, gente, cuidar obrigada, do foi um planeta prazer. e viver no coletivo. É nóis. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu também. Obrigado, Rafa. Foi Obrigado, Marcelo. Muito bom.